Olá, bem-vinda ao Ilumina. Ilumina é um podcast semanal sobre personal branding, vocação e criatividade. Aqui trago dicas e insights sobre psicologia de negócio, intuição, presença estratégica e comunicação pessoal e profissional. O meu objetivo é simples. Eu quero ajudar-te a desenhar, desenvolver e manifestar a tua marca pessoal de uma forma sustentável, autêntica e consciente. Dá voz à tua marca. Olá, estás a ouvir o Ilumina, o teu podcast de personal branding, e o meu nome é Susana Cristina. Hoje quero trazer-te aqui um tema que me interessa bastante e que tem a ver com branding strategy, por um lado, portanto estratégia de marca, e por outro lado também business strategy, estratégia de negócio, porque não temos falado de uma sem falarmos de outra. Vamos falar sobre programa de assinatura. Então, se és coach ou terapeuta, tenho a certeza de que já te cruzaste provavelmente com o termo Signature Program, ou Programa de Assinatura. Muitas das mulheres que me chegam ao gabinete, vêm com a ideia de que querem ser como a Marie Forleo ou que querem criar uma réplica do B-School. Então, não me leves a mal, adoro o B-School, adoro a Marie Forleo, mas o objetivo aqui é ajudar-te a encontrar a tua forma de criares o teu trabalho, não é? O teu corpo de trabalho. Então, começando aqui um bocadinho pelo início, o que é isto de Signature Program ou Programa de Assinatura? Então, um programa de assinatura é um conjunto de serviços, é o teu mapa único de serviços, é o conjunto de serviços que se encontram totalmente alinhados com a tua história, com a tua missão, com os teus valores e com as reais necessidades do teu público. Este programa de assinatura pode incluir serviços 1-a-1, cursos online, workshops, talks, webinars, cursos por e-mail ou outro tipo de conteúdos e infoprodutos como livros, e-books, etc. Ou até mesmo gestão de comunidade. Quando tu defines o teu programa, torna-se muito mais fácil para ti definir também o teu processo de cliente e a forma como tu vais comunicar com o teu cliente, seja online, seja on-live. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é definir com muita clareza, não é? Primeiro que tudo, o que é que tu vendes? Qual é a solução que tu estás a vender? E qual é o problema que tu vais resolver com essa solução? Portanto, o que é que eu vendo? Okay? Quais são as soluções que eu trago para que problemas? E como é que essa solução é de alguma forma diferente, não é? E que benefícios é que traz? Qual é que é a tua perspectiva única? Qual é que é a tua perspectiva única? O que é que o teu plano, o teu programa de serviços traz que é diferente daquilo que já existe no mercado? Okay? E aqui uma pista pode ser, por exemplo, encontrar um conceito ou dois conceitos que sejam os teus conceitos-chave e que te permitem trabalhar uma série de outras temáticas, mas sempre tendo em conta esse um ou dois conceitos. Por exemplo, eu posso estar a trabalhar o propósito, ok? Mas o meu trabalho não é... Eu não sou coach de propósito. Eu trabalho a questão do propósito e da vocação sempre a partir da minha lente, que é a marca pessoal. Ok? O desenvolvimento de marca pessoal. Então, nós podemos trabalhar uma série de conceitos, mas nunca podemos perder o foco e tem que estar claramente comunicado qual é que é a nossa lente em relação a esse desafio ou a esse dado problema. Depois, qual é o impacto que tu queres trazer a quem se cruza, quem vai beneficiar dos teus serviços. Então, estar muito bem explicado quais são os benefícios e estar muito claro para ti quais são os benefícios que tu queres oferecer. Portanto, a primeira coisa é isto, clareza. O que é que eu vendo? Qual é a minha perspectiva única? E qual é o problema que eu quero resolver? E qual é o impacto que eu vou trazer a quem beneficia do meu produto? Então, o primeiro momento é este, clareza.
Termos muita clareza da forma como vamos fazer. O segundo passo tem a ver com o escolher uma boa plataforma que possa ou que permita crescer o teu negócio e que seja segura, que seja fácil de usar e que te permita o máximo de automatização possível. Que esse é o maior desafio. Então, se estás a pensar em criar, por exemplo, uma linha de serviços online, cursos e infoprodutos, escolhe uma plataforma que seja suficientemente boa para suportar o aumento, por exemplo, de acessos online. Ou seja, que seja suficientemente boa para 30 pessoas como para 3.000 pessoas. Porque o objetivo é sempre ir escalando aqui a dimensão do teu negócio. Então, escolher bem uma plataforma de website que permita isto. Não é? Ter antes disso tudo um serviço de alojamento que permita, não é? Que tenha flexibilidade para grandes quantidades de visitas, ter um sistema de cursos, por exemplo, online que permita que o processo seja o mais fácil possível para o cliente de, por exemplo, comprar esses produtos, não é? Que ele possa imediatamente, de forma quase automatizada, adquirir o produto, receber a fatura e tudo isso, ou seja, que as coisas sejam o mais fáceis possíveis. As pessoas não têm muito tempo para pensar, para tentar descobrir como é que se fazem as coisas, querem que as coisas sejam simples. Então, quando nós temos já um esqueleto, temos um programa de serviços, sabemos que queremos que aqueles serviços cheguem a determinadas X pessoas, queremos que tenham aquelas funcionalidades, queremos que seja rápido, claro e que seja o mais automatizado possível. Portanto, criar um site numa plataforma que não seja flexível é um desafio. Portanto, a escolha da plataforma do site é super importante. Ter um sistema de pagamento automático, ter um sistema pensado, um sistema de agendamento de sessões, todas estas pequenas funcionalidades que vamos gradualmente fazendo, mas que são importantes e facilitam a nossa gestão de tempo e, por um lado, tornam a experiência de cliente mais simples, também por outro, e tornam todo o processo também mais claro e transparente para o cliente. Depois, outra das coisas importantes aqui é começar por olhar para a fase do teu trabalho em que te encontras e o que é que já aprendeste com o trabalho que tiveste até agora com os teus clientes. Então, se estás numa fase muito inicial em que ainda te estás a encontrar e a experimentar, está tudo ok. Mas se já passaste essa fase, já tens um negócio com 3, 4 anos, 5 anos, construir o teu programa poderá ajudar-te a criar uma estrutura de trabalho que traga maior foco também à forma como tu comunicas. Então, tudo estar relacionado ou interrelacionado, não é? Todos os produtos e serviços, e haver quase como uma ciclicidade entre eles, as coisas estarem feitas de forma a que haja uma ciclicidade entre esses produtos. Quando tu defines com clareza o teu programa de serviços e quando tu percebes qual é a viagem que tu vais proporcionar ao teu potencial cliente ao longo desses serviços, tu estás, por um lado, a definir o teu processo. Portanto, estás mentalmente a criar um mindset claro sobre quais são os serviços que eu tenho, como é que eles se interrelacionam e como é que eu vou, não é? Quais são os clientes para os quais eles estão indicados e como é que eu os vou apresentar. A segunda questão, a segunda grande vantagem desta definição clara do teu programa de serviços é tu seres capaz de optimizar a experiência do teu cliente, não é? Quando tu já tens muito definido qual é a razão, o que é que tu estás a vender, qual é a tua perspectiva única e qual é o impacto que tu queres ter, não é? Que é aquele ponto inicial, aquela clareza inicial, tu consegues perceber qual é o desafio, qual é o principal desafio daquele cliente, qual é o perfil de cliente, quais são as necessidades do cliente e consegues optimizar os teus serviços para responder, não só em termos de conteúdo, mas em termos de experiência do próprio conteúdo, para responder às necessidades do teu cliente. O terceiro ponto tem a ver com a possibilidade, quando tu defines o teu programa, o de diferenciares e especializares-te em algo dentro do teu mercado de atuação. E isso chama-se posicionamento. Quando eu digo que posso trabalhar,
propósito, vocação, liderança pessoal, etc., mas faço sempre através da marca pessoal, eu estou a criar um pequeno nicho, eu estou a posicionar-me. Então, não é confuso. Torna-se mais fácil para o outro perceber que eu não sou um coach de propósito, que eu não sou um coach de liderança, que eu não sou um coach de business. Aquilo que eu faço é marca pessoal. Então, o meu trabalho e o teu trabalho é conseguir explicar isto também através dos teus serviços. Que nos teus serviços, na tua estrutura de serviços, esteja muito claro. Isto pode ser feito no nome, no naming que tu dás aos serviços, na estrutura, no conteúdo escrito que dás aos serviços, na forma como tu os comunicas depois nos teus canais. Tudo isto, nas cores que utilizas, tudo isto é o teu posicionamento, faz parte do teu posicionamento. E é importante que esteja claro para que os outros percebam que neste momento eu se calhar não preciso de um coaching de liderança, se calhar o que eu preciso é trabalhar esta parte da comunicação. Que obviamente também está ligado àquele conceito de liderança, que obviamente se calhar eu também vou querer trabalhar, mas eu não vou ser um coach de liderança, eu vou trabalhar a questão da marca pessoal. E é quando nós também nos posicionamos desta forma que se torna claro para nós qual é que é o nosso papel com o outro. Não é? E quando temos esta clareza, que é, antes de mais, uma clareza individual, que eu consigo trazer ao outro também a capacidade de perceber exatamente o que é que ele pode retirar da nossa relação, ou melhor, o que é que ele pode beneficiar da nossa relação e onde exatamente é que eu vou nutrir as suas necessidades. Ok? Então, na verdade, esta questão da construção de um bom programa de serviços é fundamental. E é fundamental para quem está a começar um negócio, não é? E que tem aqui uma boa... e que precisa de criar uma estrutura de base que seja clara. Ou para quem já está há bastante tempo, há mais tempo pelo menos neste serviço, e que às vezes também tem necessidade de se ir reposicionando. Não é? A forma como se calhar eu me posicionei há 4 anos atrás não é a mesma forma como eu me estou a posicionar agora, mas isto implica que eu vá tendo espaço para olhar para este meu programa de serviços, que eu vá tendo tempo para perceber como é que eu vou crescendo com ele e como é que ele pode crescer comigo. Então aquilo que eu te queria deixar hoje é isto. O primeiro ponto é ganhares esta clareza do que é que tu queres vender, na verdade. E como é que aquilo que tu vais vender te permite trazer impacto ao outro? Quais são os problemas que vens resolver? A segunda questão é como é que tu te vais posicionar em relação no mercado em que tu estás. Não é? E que isso seja muito claro, tanto para ti como para quem chega. E o terceiro ponto é lembrar-te que este programa de serviços está sustentado em 2 coisas muito importantes ou fundamentais. A primeira tem a ver com a experiência de cliente, a experiência de venda, não é? A experiência de compra, que tem de ser a mais clara e o mais simples possível. Portanto, quando eu digo isto, falo, por exemplo, de projetos que têm muitos serviços. Eu, por exemplo, debato-me muitas vezes com isso porque quero fazer algumas coisas, mas pelo menos 3 a 5 serviços, não mais do que isto, não complexificar demasiado. Depois disto, tem a ver com a ciclicidade, ou seja, quando eu tenho serviços estruturados de uma forma simples e sem serem excessivos, eu consigo perceber melhor e também explicar melhor ao meu cliente qual é que vai ser a viagem ao longo desses serviços. Portanto, ter muito claro para mim quais são os serviços que eu vendo, por que razão os vendo, qual é o impacto que eles vão ter e como é que eu me posiciono no mercado, vai-me ajudar a conseguir também vender de uma forma mais clara ao outro. Então, especialmente para aquelas mulheres que muitas vezes me chegam ao gabinete e que dizem que eu sei que isto pode ajudar, eu sei que eu tenho aqui algo que pode ser diferente e que pode realmente trazer aqui um benefício, um impacto grande ao outro, mas eu não quero vender, é lembrar-se disto, é lembrar que não é preciso complexificar a estrutura de serviços, é simplificá-la, é torná-la clara, é saber exatamente, perceber a linguagem e aquilo que são os desafios do meu cliente, perceber exatamente como é que eu, com o meu trabalho, com os meus produtos, com os meus serviços, sejam online, sejam on-live, consigo apontar exatamente para as necessidades que o meu cliente precisa de suprir e, acima de tudo, como é que eu posso
de uma forma consistente e clara, ir conduzindo e facilitando o processo do meu cliente ao longo desses serviços. Então aquilo que eu te queria deixar hoje era que, no fundo, olhasses um pouco para aquilo que é a tua estrutura de serviços hoje em dia, que parasses um bocadinho para olhar, parasses um bocadinho para perceber qual tem sido o padrão dos teus clientes, quem são estes clientes, que efetivamente se estás a conseguir responder às suas necessidades e se não estás, como é que tu podes melhorar essa abordagem. Se há serviços que se tornam confusos, não entram dentro do teu posicionamento, não cooperam, não colaboram, não sublinham aquilo que é a tua diferença em relação ao mercado. Se esses serviços realmente colaboram ou delimitam, acabam por limitar um bocadinho esse teu posicionamento. Portanto, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é como é que esta experiência de cliente é feita, como é que é a viagem do meu cliente ao longo desses serviços e em cada um dos serviços. Isto é a experiência de cliente. Cada vez mais temos de nos focar mais naquilo que é a experiência de cliente, naquilo que é o que o outro, no fundo, procura na diferenciação daquele produto. Porque todos nós temos imensa informação, as ferramentas são cada vez mais e diversas, a informação e a formação de todos nós é cada vez maior e é na experiência de cliente, é nesta boa definição de programa e na clareza dentro do próprio cada um dos serviços e na qualidade, na forma como nós entregamos esse serviço que nós nos conseguimos diferenciar. Portanto, perceber aqui como é que tu podes afinar a tua experiência em cada um dos serviços e como é que podes facilitar ao teu cliente que ele passe, que ele navegue ao longo dos teus serviços de uma forma suave, orgânica e quase que tu não precisas de vender no sentido comercial do termo. Porque é importante vender, não é? Mas é o vender de uma forma autêntica, o vender desde o momento em que o teu cliente se cruza com o teu site pela primeira vez ou que ouve o teu nome pela primeira vez e que se vai aprofundar naquilo que possa ser a tua proposta de serviços. Então, era isso que eu te queria deixar hoje. Queria dizer-te que é importante olhares para aquilo que é o teu programa de serviços. É importante perceber se esse programa é consistente e fortalece a tua marca pessoal, fortalecendo e refletindo aquilo que são os teus valores e aquilo que é o teu posicionamento. Se sim, perfeito, continua. Se não, se há pontos a melhorar, é olhares para isto e efetivamente ir a fundo conhecer quem é o teu cliente, ir a fundo perceber quais são as necessidades que tu vens cobrir de alguma forma e como é que tu podes tornar a experiência desse programa de serviços, dessa estrutura de serviços, o mais suave, orgânica e leve possíveis. Então, por hoje é tudo. Para a semana vamos falar sobre venda autêntica e estou totalmente disponível se me quiseres deixar algumas questões sobre o que é isto de vender de forma autêntica, como é que podes vender, quais são os teus desafios, porque é que não te sentes confortável com o processo de venda, por favor. Nós vamos falar sobre como vender, alinhando o processo de venda com aquilo que é a nossa marca pessoal, com aquilo que é a tua marca pessoal, com aquilo que é a tua visão, com aquilo que são os teus valores, com aquilo que é o teu corpo de trabalho, com aquilo que é a tua metodologia e com aquilo que é a tua missão. Então, é possível fazer uma venda sim autêntica, tendo uma boa estrutura, um bom programa de serviços, o teu programa de assinatura de serviços, com o teu branding bem feito, e é possível vender de uma forma autêntica sem colocar em causa a tua integridade, os teus valores. Bem pelo contrário, quanto mais houver uma unidade entre aquilo que é a tua marca pessoal, aquilo que é o teu programa de serviços e aquilo que é o teu processo de vendas, mais orgânico e mais fácil se torna todo este processo de finalização e de angariação de clientes. Então, um grande abraço, fica a aguardar o teu feedback, as tuas questões e para a semana cá estou outra vez. Até breve.